Mais um nome no radar, Fluminense estaria de olho na contratação de volante que vem se destacando no Brasileirão. A gente vai comentar bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Também vamos trazer uma atualização importante sobre o Al Ittihad, possível adversário do Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes. Tem notícia importante para trazer sobre isso nesse vídeo aqui para vocês. Então, desde já, eu convido a todos a assistir esse vídeo até o fim para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo com o Fluminense, e peço, claro, para deixar o joinha, deixar o like nesse vídeo. Aqui debaixo do player tem o botão do like. Se você puder clicar nesse botão, você vai ajudar demais o nosso canal a seguir aqui produzindo conteúdo diário para você, tricolor, aqui no YouTube. Combinado? Então deixa o like aí e vamos começar com as informações, porque a primeira informação que eu quero trazer vem do jornalista César Luiz Merlo, que a galera deve estar lembrando, né? É o cara que simplesmente trouxe uma das melhores notícias dos últimos anos do Fluminense. Ele foi o cara que noticiou em primeira mão que o Germancano seria reforço do Fluminense lá para a temporada 2022. E agora ele traz uma nova informação importante sobre o Al Ittihad, time da Arábia Saudita, que pode enfrentar o Fluminense no Mundial de Clubes. Antes de eu trazer a informação, só vou contextualizar o porquê que isso é importante para a gente, tá? O Mundial de Clubes, o Fluminense já está na semifinal, tem duas chaves, duas semifinais. De um lado está o Fluminense, de outro está o Manchester City. No nosso lado da chave, tem playoff, quartas de final e aí a semi. O Al Ittihad está no Mundial de Clubes porque ele é um clube da Arábia Saudita, é um clube da cidade de Jeddah, por sinal, que é onde será o Mundial, e ele foi o campeão saudita na última temporada. Então ele está representando a sede, digamos assim, né? O time do país sede. Ele joga no playoff contra o Auckland City, que é da Oceania. Passando de fase, né? Vamos supor que o Al Ittihad passe do Auckland City. Ele enfrenta o Al Ahly do Egito, que é o campeão da Liga dos Campeões Africanos da última temporada e por isso está no Mundial. Caso o Al Ittihad passe do Al Ahly, aí sim ele enfrenta o Fluminense na semifinal do Mundial. Então é um adversário, né, que é possível de nos enfrentar. É um dos times que tem jogadores, né, com mais nome, digamos assim, jogadores mais conhecidos. Tem Benzema, tem Kanté, tem Fabinho. Né, trouxe informação ontem, né, de que está querendo contratar o Richarlison também. Enfim, está sem treinador, está em processo de trocar o treinador. Inclusive, né, a gente falou sobre isso aqui no canal também, foi algo, uma pequena crise, né, que o time teve. Pequena, eu estou sendo até gentil, né? O técnico antigo, que é o Nuno Espírito Santo, português, brigou feio com o Benzema após uma derrota na Liga dos Campeões Asiáticos dessa temporada para um time do Iraque chamado Air Force. O Al Ittihad perdeu por 2-0 e depois desse jogo o Benzema e o Nuno Espírito Santo teriam brigado feio. E aí o treinador português foi demitido. Agora o Al Ittihad já tem um novo técnico no radar, segundo o jornalista César Luiz Merlo, está muito perto de ser anunciado. Esse treinador é o Julen Lopetegui, treinador espanhol, que já teria dado o aval para ser contratado pelo Al Ittihad como treinador e treinaria, né, o Al Ittihad no Mundial. O Lopetegui é um treinador bem conhecido, né? Vocês devem lembrar, ele treinou o Real Madrid, estava no Wolverhampton, também foi técnico da seleção espanhola. A tendência, né, era que ele treinasse a seleção espanhola na Copa do Mundo de 2018. Não sei se vocês lembram desse imbróglio, mas ele era o treinador da Espanha e aí, dias antes do Mundial, assim, dias antes mesmo, ele acabou sendo demitido por uma confusão lá com a federação e acabou não treinando na Copa do Mundo. Mas é um treinador bastante conhecido, né? Treinou o Real Madrid, não é pouca coisa, e agora é o nome que o Al Ittihad escolhe para ser seu técnico, enfim, para as suas competições, incluindo o Mundial de Clubes. Então, notícia importante, nosso possível adversário já está encaminhando a contratação do seu novo treinador, Julen Lopetegui, espanhol, ex-Real Madrid, ex-seleção espanhola, que estava no Wolverhampton. Beleza, galera? Vamos prosseguir aqui no vídeo para a próxima informação, que também é muito importante, mas antes, quero fazer uma outra coisa muito importante, que é dar aquela moral para quem está sempre dando moral aqui para a Central. Todo vídeo a gente pede para a galera chegar junto, deixar aqui na aba dos comentários o nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central consegue alcançar. A galera chega junto, deixa um comentário com o nomezinho e de onde nos assiste. A gente sempre que pode vem aqui e manda um abraço. Então, nesse vídeo, eu quero mandar um grande abraço para o Jorge, aqui do Rio de Janeiro, para o Alfredo, de Angra dos Reis, ligado aí na Central, e para o Evaldo, de Santarém, no Pará, também ligado aí na Central. Um abraço para a galera e fica, claro, o convite. Se você está assistindo, quer que a gente cite seu nome em algum vídeo, mande um abraço para você, deixa um comentário falando, né, claro, seu nome e de onde você nos assiste, que assim que possível a gente vai fazer isso.
Combinado? Então vamos prosseguir aqui no vídeo, meus amigos, porque essa próxima informação é uma informação bastante importante. Vem do jornalista Jorge Nicola e fala de reforço no Fluminense, ou melhor, jogador na mira do Fluminense, possível reforço tricolor. A gente está falando de um volante, tá, de 22 anos, do Cuiabá, chamado Denilson. Para quem não conhece o Denilson, não sabe quem é esse jogador, ele passou pelas categorias de base do Flamengo e do Atlético Mineiro até chegar no Bangu, que foi o clube que ele se profissionalizou. No ano passado, se destacou no Campeonato Carioca e acertou com o Cuiabá. Ficou por empréstimo lá e o Cuiabá depois adquiriu o jogador, né, comprou em definitivo por cerca de 320 mil reais, ou seja, um jogador que chegou até barato lá no Cuiabá. Ele tem contrato até o final de 2027 com a equipe do Mato Grosso e tem 22 anos, então é um jogador jovem, tá? Fluminense, de acordo com o Jorge Nicola, estaria de olho nele para a próxima temporada. Sinceramente, do que eu já vi do Denilson, eu não enxergo esse jogador como um substituto para o André, não, tá? O André é um camisa 5, né? Um jogador que é mais de contenção. Claro, o André cria bastante, ele tem um papel, principalmente nos passes, muito importante na parte ofensiva, mas é um jogador mais de contenção, mais um camisa 5. O Denilson, pelo que eu observei do jogador, eu considero mais um camisa 8, mais ali a posição que o Alexander jogava, que o Martinelli vem fazendo quando joga junto com o André, aquele volante que sim, tem seu papel de construção nos passes, sim, marca, mas tem que chegar mais na frente, pisar um pouco mais na área, tá? É o perfil que eu enxergo desse jogador do Denilson. Eu tenho algumas estatísticas importantes aqui dele no Brasileirão 2023, que ele vem jogando bem, vem sendo um dos destaques do Dourado, né, do Cuiabá. Ele fez 29 jogos nesse Brasileirão, ou seja, praticamente todos os jogos possíveis ele jogou, sendo 20 deles como titular. O Denilson fez um gol e deu 3 assistências, então tem alguma participação ofensiva, não são números assim absurdos, mas uma participação boa ofensiva. E eu separei algumas estatísticas, né? Fique claro, né? A fonte disso aqui que eu estou trazendo para vocês é o SofaScore, tá? Que é um site, um aplicativo visando isso, né? Que tem como objetivo trazer as principais estatísticas dos jogadores, né, no mundo do futebol. Então é de lá que eu estou pegando essas informações. Eu separei algumas estatísticas que eu acho importantes para a gente avaliar um jogador, principalmente da posição dele, tá? O Denilson tem 87% de acerto nos passes. É um número que eu considero muito bom. A gente sabe, né, que o time do Fernando Diniz concentra muito o jogo pelo meio, então um volante ali, principalmente nessa posição ali de camisa 8, ele tem que tocar bastante na bola, ele tem que construir bastante, tem que ter bom passe. A gente vê vários jogadores que acabam não tendo tanto espaço com o Fernando Diniz por conta disso. Foi até, por exemplo, se a gente parar para olhar, o Iago Felipe era um jogador que era muito querido pelos treinadores anteriores, mas com o Fernando Diniz ele até chega a ser titular na reta final de 2022, começa esse ano como titular, mas foi perdendo um pouco mais de espaço e já era uma função um pouco diferente, né? Tinham 2 volantes, o Iago era o terceiro homem de meio ali, caindo um pouco ali pelas pontas, enfim, fazendo um falso ponta, eu chamaria dessa maneira. Mas para jogar por dentro, você precisa ter um bom nível uma boa porcentagem de acerto de passes, e o Denilson tem 87% de acertos. Outras estatísticas, né? Agora, defensivamente, ele tem 0,4 desarmes por jogo. Isso é mais ou menos o mesmo número que o Martinelli tem por partida. E 1,5 desarmes por partida com a camisa do Cuiabá nesse campeonato, que é um número bastante razoável para um volante. Além disso, ele tem um número que me chamou muito a atenção. O Denilson tem 78% de acerto nos dribles. Ou seja, por mais que seja um volante, é um cara que dribla bastante, né? A gente sabe que o Fluminense, como é um time que é sempre bastante pressionado na saída de bola, é importante que o cara consiga driblar. O André é um bom driblador, por exemplo, para poder fugir dessa pressão também, além da troca de passes, e tem 52% dos duelos que disputou vencidos, né? Venceu 52% dos duelos, um pouco mais da metade de todos os duelos que teve. Repito o que eu falei no começo, tá? É um jogador que tem contrato até o final de 2027, então não vai ser simples o Fluminense tentar tirá-lo do Cuiabá. Além disso, se a gente fizer uma rápida pesquisa sobre ele, você vai ver que o São Paulo, né, já saiu algumas notícias que o São Paulo estaria interessado no jogador, muitos torcedores do São Paulo já pedindo essa contratação, é um jogador que também estaria no radar do São Paulo. O Fluminense teria concorrência de outros clubes para tentar trazer esse atleta. Essa informação do Nicola é uma informação preliminar. Não fala se o Fluminense está realmente disposto a chegar lá e comprar o Denilson, quanto que ele está disposto a pagar ou não. Mas o que eu enxergo disso tudo é um jogador que, sim, pelo brasileiro que faz, até por esses números que eu trouxe, está bem credenciado a ser uma boa aposta, uma aposta interessante por parte do Fluminense, mas ele não seria ainda, pelo menos, esse cara para substituir o André, que a gente sabe que o Fluminense precisa. O Fluminense vai precisar contratar um camisa 5, um cabeça de área que saiba sair jogando, mas que tenha boa marcação para substituir o André.
Acho que o Fluminense não pode, por mais que sejam bons jogadores com potencial, jogar toda a responsabilidade nas costas de uma dupla de volantes formada por Martinelli e Alexander, por exemplo. Porque oscilação é natural da idade, sobretudo do Alexander, que é mais jovem. Se isso acontecer, a gente vai ficar até sem muitas opções no banco, né? Fora eles dois ali, tem o Thiago Santos, que tem entrado até mais como zagueiro, e o Lima, que é um meia que às vezes joga de volante com o Fernando Diniz. Então, acho importante, sim, trazer um camisa 8, um segundo volante para essa composição de elenco, uma aposta, mas isso não pode anular a necessidade e o foco do Fluminense de trazer um camisa 5, um primeiro volante para substituir o André na próxima temporada. Beleza, galera? Essa é a maneira, claro, que eu enxergo essa situação. Trouxe alguns números, algumas estatísticas desse jogador, dei aqui a minha opinião e, claro, eu quero saber agora de você que está me assistindo. O que você acha? Denilson do Cuiabá seria um bom reforço para o Fluminense? Não seria? Deixa nos comentários aí para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!